João, seja bem-vindo. E Tudo aí, jóia? Fabrício, como é que tá? Tudo bom? 100% e contigo, João. Graças a Deus, tudo bem. Ó, o Alessandro aí, bom dia, Alessandro, como é que vai? Bom dia, Remy. Fabiane, bom dia para você Fabiane também também. entrou, a Melina. Nossa, a turma tá entrando aí, que maravilha. Poxa vida, é tão bom a gente poder trabalhar com um grupo aí que está acompanhando aí nas nossas jornadas de inovação, né, Fabrício? Sem dúvida alguma. A gente já podia fazer aquela provocação para a Melina, né, João? A Melina está no nosso radar, né, João? Para nós conversarmos sobre informática jurídica, Melina. Então se prepara aí. Logo, logo você vai conversar conosco, né, numa dessas lives para a gente começar a avançar em alguns aspectos mais específicos da inovação em direito. O Marcelo também está aqui conosco. O Ítalo, meu sogro, está aqui, tem acompanhado bastante as nossas lives, João. Muito legal, muito Nossa, bom. como é que vai, professor? Grande abraço, professor Ítalo. Opa! E ele te Gente, admira bastante, viu, João? O Ítalo te admira mas é bastante pela tua recíproco. competência no EPG, vocês são grandes amigos aí. Bom, É verdade, há muitos anos. e aí, João? Hoje é um dia que nós vamos fazer uma entrega diferente, né? Hoje nós vamos conversar sobre como projetar ideias, né? E é interessante que durante toda a preparação da semana para a gente conversar hoje, eu comecei a olhar em volta e imaginar e perceber quantas coisas da nossa vida que não são necessariamente profissionais, né? E que a gente não projeta, né, João? Às vezes até uma viagem, às vezes a própria compra a troca de um carro, né? De repente a gente fala, normalmente o que você faz? Você decide, vê se tem mais ou menos aquele valor, parcela e tal, e faz. Mas, puxa, pensou quantas coisas nós perdemos a chance, quantas chances nós temos de projetar e de tirar os melhores benefícios dessas nossas ideias, dos nossos desejos e dos nossos propósitos, né, João? E uma. Então, a gente fala da ausência de projeto, e nós queremos trazer hoje para vocês, moçada, a vantagem de saber projetar com habilidade. Né? A habilidade de saber projetar também é ter uma habilidade de olhar para aqueles pequenos detalhes, né? Aqueles, às vezes, aqueles imprevistos que a gente sabe que eles vão existir. Muitas vezes nós até estimamos que eles estão ali, logo nos primeiros dias da nossa execução do projeto, mas a gente deixa de lado, né? A gente prefere pensar lá no plano já, celebrando a vitória, enfim, e perdemos grandes oportunidades de projetar. E aí, claro, pessoal, projetos, metodologias, nós temos as mais variadas, todos nós sabemos disso. E o que nós queremos fazer hoje é trabalhar um tipo de metodologia que não é linear. Deixa eu dar uma contextualizada para nós. Normalmente, quando você faz um projeto, os projetos, as metodologias de projeto mais tradicionais, elas são lineares, ou seja, elas não criam a oportunidade de você colocar ali todos os detalhes do seu projeto e correlacioná-los. Numa comparação bem direta, assim, seria mais ou menos como você fazer o sumário de um trabalho de conclusão de curso, que você faz lá os bullets, os tópicos, em 1.1, 1.1.1, faz as subdivisões, volta para o capítulo 2, para o 3, enfim, e você perde a chance de fazer correlações entre todos os assuntos, todos os tópicos, todas as entregas e, acima de tudo, todas as dificuldades. E é exatamente sobre isso, né, João? Você tem uma experiência ímpar com isso. Eu tive uma ou duas raríssimas, mas que me impactaram muito com um projeto de uma perspectiva Canva mesmo, bem aberta, bem visual. Né? O que você poderia já de início conversar, contar para nós a respeito das vantagens de projetar de modo visual, de canvar um projeto, um propósito, uma ideia? Então, nós aqui, quando a gente fala de metodologia, muitas vezes a gente fica, poxa vida, vamos ter que escrever aquele projeto de 10, 15 páginas, ou às vezes, antigamente se falava, vamos definir a estratégia da empresa, daí vinha aquele calhamaço, aquela coisa que ninguém lia, né? Hoje em dia, né, tipo, mesmo quando você vai fazer algum planejamento, alguma coisa, você vai ver que muitas vezes a gente não vai ter o tempo de voltar até um projeto escrito, alguma coisa, né, para uma consulta rápida, né? Então, em 2010, surgiu uma nova geração de modelos de projeto, que é os chamados projetos, os canvas de projetos, ou projetos Canvas, ou Canvas Project Design, né? Canvas é tela, né? Então, ao invés de você escrever um texto, você coloca tudo aquilo que é mais relevante numa tela e você deixa aquilo
na sua visão. Ou seja, ó, o Marcelo está falando ali, isso, a gente está usando Business Model Generation, isso aí. E o Canvas também, Eu, o Project Model Canvas exatamente. também. Na Espera um disciplina... pouquinho. Voltou? Voltou, João. Eu fiz um teste com alunos do primeiro ano de Direito, na disciplina Metodologia da Pesquisa Científica, e porque a gente sabe que, hoje em dia, o profissional do direito ele vai estar cada vez mais inserido em organizações, em grandes organizações, e muitas vezes, quando ele for propor um valor, alguma coisa, ele vai ter que fazer uma proposição de maneira com que os colegas entendam essa proposição, ou seja, falar a língua geral, vamos dizer assim, né? E nesse sentido, o Canvas é imbatível, porque todo mundo hoje em dia que vai projetar um novo negócio, um novo modelo de negócio, ou mesmo um projeto, ele vai trabalhar com Canvas. Então, o que a gente fez lá em metodologia? No primeiro semestre, a gente elegeu alguns alunos, assim, tipo, eu perguntei no primeiro dia de aula, o que faz você fazer direito? Qual que é a sua dor? Geralmente o aluno de direito ele tem aquela questão da justiça, né? Tipo aquele sentimento de, né? O que você quer fazer pelo mundo, né? E sempre 5 ou 6 pegam e contam um determinado relato. A partir disso a gente fez. Então tá bom. Então a tua dor, por exemplo, é a inclusão na educação, né? Por exemplo, a tua dor, por exemplo, é que você está vendo a desigualdade de acesso à moradia, as pessoas morando em casas de papelão e daí por diante. Daí eu peguei os alunos e falei, beleza, então nós vamos fazer o seguinte, vocês vão bolar um projeto, e esse projeto tem que ser aqui para a comunidade, e não é um projeto para os outros fazerem, é um projeto para vocês fazerem, né? E vocês vão ajudar a resolver o problema aqui na comunidade. Daí fica, pois é, mas a gente acabou de começar o curso, como é que a gente faz, não sei o que, vamos organizar. Lembra aquela questão do tema delimitado? Tipo, meu problema global é a destruição da natureza. Então tá bom, o que você pode fazer? Eu posso fazer um projeto de coleta seletiva aqui na universidade, aqui no meu corredor. Eu posso fazer um projeto de conscientização, então beleza, como é que nós vamos montar isso? Daí ao invés de fazer um projeto escrito, a gente utilizou no primeiro semestre que eles deveriam se organizar e montar um projeto como uma tela, o projeto Canvas. Eu vou tentar fazer uma coisa aqui, Fabrício, aqui ó, o famoso Faustão, quem sabe faz ao vivo, né? Aqui, vamos, ó, se você digitar no Google, projeto Canva, você vai ter vários tipos, eu sei que não está, né, mas só para mostrar para vocês, ó, você vai ter vários modelos e é mais fácil você mostrar efetivamente o que é do que você explicar. Canvas nada mais é do que um quadro aonde você vai colocar. Isso, aqui, ó. Olha só. Exatamente, aonde você vai colocar os itens básicos do teu projeto e aquilo que você quer. Né? Então, o que acontece? Se você volta ali um pouquinho, a ideia do Canvas, inclusive, ó, você não precisa escrever muita coisa, você pode colocar até como post-it. Né? Então, a ideia é que você faça um grupo, né? Inicialmente ele era pensado como uma coisa que você faria numa reunião, as pessoas vão tendo a ideia e vão colando os post-its, né? Então, aqui você vai ter as perguntas básicas de um projeto. Basicamente, deixa eu voltar agora para mim. A gente vai deixar vocês se divertirem com o projeto lá, quando vocês baterem no Google. Mas, basicamente, perguntas básicas. Você tem vários modelos, né? Então, eu quero fazer uma pesquisa, né? Então, qual que é o meu objetivo? O que eu quero? E daí, aqui no próprio modelo tem um verbo infinitivo mais um produto. Então, por exemplo, o pessoal ali que tinha preocupação ambiental. Eu quero entregar uma cartilha de reciclagem para os alunos de direito. Tinha umas meninas que tinham uma questão
de violência, né? Violência dentro de casa, violência. Então, uma delas sabia desenhar aplicativo. Então, qual que era o objetivo? Desenvolver um aplicativo de denúncia online para mulheres que estão sofrendo abuso dentro de casa, no tempo de pandemia, né? Então, o teu objetivo, geralmente, um verbo infinitivo e um produto. E a partir daí você vai colocar, vai ter as características desse produto, vai ter a justificativa do porquê, ou seja, você vai listar os problemas relativos a isso, você vai ter o escopo, que é aquilo que a gente falou, o Fabrício fala do poder libertador do não, né? Tipo, o que eu vou fazer e Exatamente. principalmente o que eu não vou fazer, né? E a ideia é os stakeholders, né? Ou seja, quem que poderia me patrocinar? Então, no caso desse da violência doméstica lá, a gente colocou, olha, procure a Comissão de Direito da Mulher da OAB, procure a Delegacia da Mulher, procure a empresa júnior de engenharia da computação, né? Que são os parceiros com quem você vai trabalhar em conjunto, né? Premissas e restrições, né? O que eu não posso fazer? Quer dizer, olha, eu não posso, por exemplo, ter acesso a prontuário judicial, eu não posso ter acesso a BO da Delegacia da Mulher, como é que eu vou fazer para alcançar esse público desse jeito, né? E principalmente uma coisa que a gente já falou na aula passada, o professor sempre fala em aula, no encontro passado, que é aquela questão das entregas, né? Porque não adianta nada você Exatamente. trabalhar e você não entregar alguma coisa, né? Então tá, então beleza. Para fazer um aplicativo, o que eu preciso? Então eu preciso de um grupo que vai fazer o desenho do aplicativo. Eu preciso de um grupo que vai trabalhar com o XLS, o Excel, né? Onde vai ter os dados do aplicativo. Eu vou precisar de ter um grupo para ter o networking com os apoiadores, né? E tudo isso tem que ser convertido em entregas. Então, dia tal, eu tenho que estar com com o desenho do aplicativo pronto. Dia tal, eu tenho que estar com uma posição de apoio de tais entidades a respeito disso. Daí você faz uma reunião e você entrega isso, né? Como um passo a passo do aplicativo. Então, basicamente, o que a gente utiliza atualmente, assim, para projetar qualquer coisa, seria o Canvas, né? Você pode ter o Canvas de modelo de negócio, se você quer começar por exemplo, eu sou advogado e quero testar um novo produto dentro do meu escritório, uma nova forma de atendimento. Eu posso ter um Canvas de modelo, ou eu posso ter um Canvas de um projeto mesmo. Eu quero levantar determinados dados, eu quero fazer um mapeamento, eu quero fazer né? Mas eu sei que você tem aí uma experiência com isso lá na Justiça, né, Fabrício? Tem sim, João, e é interessante você comentar conosco sobre essa visão panorâmica do Canva. E eu aqui imaginando, né? Você falou daí a moçada ali buscando recursos, de repente, fora, externos à própria UEPG, né? E aí, quando a gente bate o olho no Canvas, eu vou colocar mais uma vez aqui, claro, você não vai ver tudo, mas o que eu quero te mostrar e te evidenciar é que tudo cabe numa tela, tudo cabe numa folha de papel, né? Isso facilita com que você explique o projeto para pessoas externas, o que nós chamaríamos de stakeholders, né? Para você explicar, para você fazer aquelas famosas apresentações pitch, né? Que são de 2, 3 minutos, enfim, fica muito evidente a parte visual para você se comunicar com pessoas externas ao projeto. E o legal do Canvas também é que a atuação em conjunto é muito bem-vinda, né, João? Várias pessoas, inclusive pessoas que não integram o projeto, são muito bem-vindas para lapidarem todo esse preenchimento, esses campos que existem aqui no Canvas. E aí, existe uma outra coisa que aí vem da experiência, que eu vou passar para vocês, pessoal, um relato de experiência. O que aconteceu? Eu trabalhava lá no Conselho Nacional de Justiça e na época eu era o secretário-geral. O Marcelo, que está aqui conosco, sabe bem essa história, porque o Marcelo trabalha com busca de cidadania ou nacionalidade e outras nacionalidades. Né? O Marcelo trabalha com isso e sabe muito bem o que aconteceu. Então, lá no CNJ, de repente, nós somos chamados para conversar no Itamaraty, né? Então, no Ministério das Relações Exteriores, sobre uma ideia que o MRE tinha, o Itamaraty, que era basicamente deixar de fazer aquelas famosas autenticações de documentos que eram enviados para o exterior. Né? Como que acontecia algum tempo atrás?
Basicamente, se você precisasse pegar, por exemplo, teu diploma escolar ou de graduação, um documento seu brasileiro, por mais que você fosse num cartório, esse documento seria autenticado, se fosse uma cópia autenticada, mas ele só teria validade dentro do Brasil. A exceção é o passaporte, que segue outros requisitos, né? Mas para você, então, apresentar o teu diploma de graduação na faculdade, lá no mestrado que você quer fazer na Itália, isso não seria possível, a não ser que você fosse num cartório, e no cartório fosse reconhecida a firma da pessoa que assinou o teu diploma, provavelmente o reitor. Aí você pegava esse papel, já reconhecido no cartório da tua cidade, você ia lá para Brasília, para que lá no Itamaraty alguém reconhecesse a firma do cartorário. Nossa Senhora. Né? E depois, para você apresentar na Itália, você precisava chegar no consulado, num dos consulados da Itália, e aguardar que alguém chancelasse, reconhecesse a firma da pessoa do Itamaraty, né? Então, dá para imaginar o tempo que você gastava, o dinheiro que era gasto com tudo isso, né? E, assim, e aí, para ser bem direto aqui no Paraná, João, o consulado italiano, pelo fluxo de pedidos de dupla nacionalidade, de reconhecimento da nacionalidade italiana, estava demorando, o trabalho inteiro demorava mais de 10 anos, muitas vezes. Então, o Itamaraty tinha um problema que era não pretendia mais realizar esse tipo de atuação, porque entendia que isso era muito próprio da rede de cartórios do Brasil, extremamente ramificada, tem praticamente todas as cidades do Brasil, com grande confiabilidade. E aí, eles convocaram o CNJ para saber se o CNJ, como topo hierárquico da esfera administrativa, poderia coordenar essa questão da mudança. O porquê da mudança? Na época, isso aqui é importante, o Brasil tinha recém-ratificado, João, um tratado internacional chamado Convenção da Apostila, da Haia. Né? E o que significa a Convenção da Apostila? Um acordo de vários países, à época eram mais de 120, que tinham combinado o seguinte, olha, se o documento tiver alguns requisitos para fins de apostilamento, o apostilar é um verbo que vem do francês, de apostille, significa selar uma coisa na outra. Se tiver um documento com características que nós exigimos por cima, apostilando o documento originário, esse documento vai ter validade em todos os países signatários do tratado. Nós tínhamos ratificado, e aí tinha um problemão, João. O Brasil tinha 8 meses para resolver a transição de autenticação antiga, tradicional, para apostilamento. E aí nós assumimos o compromisso, João, de desenvolver um sistema eletrônico no CNJ capaz de dar conta do apostilamento eletrônico, né, e imediato. Só que o sistema não existia, era só uma ideia, e olha, era só uma ideia. Como eu sou originário do TRF da 4ª Região, nós temos aqui na 4ª Região um sistema SEI, que é um sistema que tem na UEPG também, em algumas prefeituras, é um sistema que viabiliza trânsito administrativo, digital de documentos, fluxos administrativos. E, bom, talvez o SEI possa dar conta do apostilamento. Fizemos contato com a presidência do TRF4, na época o presidente era o desembargador Luiz Fernando Volpe Penteado, que topou. Então o TRF cedeu o SEI para o Conselho Nacional de Justiça e faltava o quê? Faltava desenvolver o sistema a partir do SEI. E aí que entrou em cena, João? O Canva. E por que eu digo que ele é intuitivo? Porque eu não conhecia o Canva. Quem conhecia era um colega lá no CNJ, o Braulio Guzmão, e ele canvou o nosso projeto. Nós estávamos em 4 pessoas, né? E em 4 pessoas no CNJ, e essas 4 pessoas canvaram o projeto. Falamos com stakeholders externos que eram os desenvolvedores do TRF4, e em 4 meses o sistema tinha sido desenvolvido. Resumo da ópera: graças a um Canva, poucas pessoas conseguiram, num curto tempo, a partir do sistema que já existia, revolucionar como os documentos são validados para fins de uso no exterior. Hoje, o que você precisa? Você precisa pegar seu documento de certidão de conclusão de curso e a qualquer cartório, pede para apostilar, e uma vez apostilado, o seu documento tem validade automática e imediata em mais de 120 países. Né? Graças ao quê? Ao Canva. Claro que tinha expertise, claro que o CNJ tinha uma autoridade hierárquica sobre a questão dos cartórios, enfim. Mas tirando essa parte, que foi um grande facilitador, o Canva foi altamente essencial. Inclusive, intuitivo, te falo da experiência. Eu não conhecia Canva, eu não sabia como usar. E ali nós conseguimos, de maneira muito dinâmica e rápida, projetar e ver o projeto
como ele aconteceria, né? O Marcelo está dizendo aqui, ó, o modelo brasileiro é fantástico, não só pela escolha das autoridades apostilantes brasileiras, mas o modelo eletrônico. Pena o CNJ ter mudado e tal. Concordo com você, Marcelo. Mas é isso. Então, e o que a gente viu de dificuldade, João? Nós queríamos fazer um sistema 100% eletrônico. E o mundo não estava, assim, vários países do mundo não estavam prontos para receber um documento 100% eletrônico. Portanto, hoje, se você for pedir um apostilamento, você vai sair com um documento impresso, em papel da Casa da Moeda, com vários selos de segurança, com assinatura eletrônica e também assinatura digital. Por quê? Porque fatores externos, os stakeholders, nos indicavam que esse era um caminho necessário. Então, o projeto foi adaptado no caminho também graças ao Canva. Pois é, aí a gente vê como, primeiro, assim, a importância, né, de um projeto desse que gerou valor para milhares de pessoas aí que estão com seus processos de cidadania no Brasil, né, e como, né, o impacto social que isso teve, né. E segundo, a questão própria ou seja, você não precisou hierarquizar, você não precisou concentrar demais as responsabilidades em cima de uma determinada pessoa, você conseguiu passar uma ideia comum a todos, né? E um trabalho em conjunto e uma coisa que está ali, pá, está na frente de você, é muito melhor para você trabalhar do que você usar os métodos tradicionais de projeto escrito e daí por diante, né? Porque é um tipo de gestão à vista, né? Que é algo que facilita muito. E vou dar um oi pro Vinícius também. Fala, Vinícius, tudo jóia? Aí, Vinícius. Uma criação de projeto. Isso que é muito, muito rico, João. Todo mundo participa. Então, ali no Canva, ainda que fossem 4 pessoas que, vamos dizer assim, encaminhassem o projeto com grande peso nos ombros, enfim, todo mundo que desenvolveu o sistema, o pessoal que inventou o sistema, que é a Patrícia, ela também estava lá para dizer o que era possível, o que não era possível, sabe? Então, assim, de tudo, essa parte colaborativa de todos os envolvidos é uma riqueza absurda, assim, sabe, no Canva. E eu te felicito por você já apresentar para a moçada do primeiro ano, né? Eu fico imaginando se eu tivesse no primeiro ano, né, um professor como você me entregar não é só uma ferramenta, é uma experiência que a gente leva para a vida, né, João? Então pensa aí a moçada com 17, 18 anos recebendo de você esse presente, que é mostrar como que faz um Canva, né? Nossa, isso muda a vida, João. Com toda certeza, parabéns para você. A pandemia prejudicou bastante. Acho que caiu um pouquinho o João. Caiu? Vocês estão me ouvindo, pessoal? Por aqui, o João travou um pouquinho. Opa, voltou, João. Deixa eu ver a minha rede. Eu ia dizer, Fabrício, que a gente perdeu um pouco por... Acho que travou um pouquinho também. Talvez se o João mudar de rede, talvez possa ser uma boa. Deixa eu ver. Aí, João, voltou. Que o melhor do Canva é quando você reúne a galera, né, e você faz aquele brainstorm, né, com aquela garrafa de café ali, você faz um Canva bem grande ali, você vai conversando, vai escrevendo post-it, vai colando, né, então eles perderam muito essa parte, né, não foi, infelizmente eles fizeram isso online, mas... Enfim, aí a gente vê que é uma outra forma, né, e destrava o poder de trabalhar em conjunto, né, Fabrício? O que leva a gente para um outro aspecto, né, que é a substituição hoje em dia daquilo que a gente entende por orientador para aquilo que a gente entende como mentor, né, Fabrício? Ah, fantástico. Isso realmente não é só uma figura, não é uma mudança de palavras, né, João? É uma mudança de postura, é uma ressignificação da experiência, né? A mentoria, ela veio para ficar e realmente muda realidades de grupo, sem dúvida alguma. O Paulo está contando para nós que a ferramenta interessante para utilizar Canva de forma digital compartilhável entre equipes é o Whimsical. Até anotagem, eu tinha falado para eles usarem aquelas metodologias ativas do Zoom, né, que também dá para você fazer diferentes centros e tal. Mas eu vou anotar aqui, ó, pessoal, uma grande do nosso amigo Paulo, a grande dica dele aí, Canva online, com equipes online, Whimsical.
E olha, se vocês querem saber um pouco sobre ferramentas, sobre projetos, sobre como realizar um projeto bem feito do começo ao fim, uma das pessoas que eu sigo é o Paulo, tá? Não é por acaso que ele está nos indicando aqui o Whimsical. É um cara à frente do nosso tempo, tá? O Paulo está aí de ponta, liderando a parte de projeto, de execução de projetos, e tem muita coisa para entregar, muita dica para entregar para nós, tá? Obrigado, Paulo. Obrigadão. O Paulo daria um bom mentor, né, Fabrício? Ah, não tenho dúvida, não tenho dúvida. Especialmente, assim, eu teve algumas circunstâncias conversando com o Paulo, né? O Paulo tem aí 28, 27 anos, enfim, então nós temos aí uma diferença geracional. E tem tanta informação com ele, tanta coisa boa que ele traz para nós, que às vezes me dá até dor de cabeça, assim, sabe? Dor de cabeça não da maneira como ele expressa, mas a dor de cabeça de estar perdendo esse conteúdo que está aí circulando e muitas vezes a gente não consegue aprender da forma como o Paulo, por exemplo, tá aprendendo. Mas sem dúvida alguma, Paulo, ó, ô louco, ele seria sem dúvida alguma um grande mentor. É que E esse é um outro padrão, né, Fabrício? Que a gente sai da figura do orientador e está caminhando agora para a figura do mentor, né? você também tem relato de experiência sobre isso, né, João? Você faz isso com os seus alunos, né? Porque isso também tem a ver com a própria maneira como você entende o processo de pesquisa, né? Originalmente, como a gente já falou disso na live passada, existia muito aquela questão de que o acesso ao conhecimento era uma coisa que significava acesso a uma pessoa ou acesso Uhum. a livros, a mídias físicas e daí por diante, né? E isso mudou radicalmente nos últimos 30 anos, né? Hoje em dia você tem um acesso ao conhecimento milhares de vezes superior do que muitas vezes o pessoal que está aí na casa dos 50, quando fizeram o seu mestrado, o seu doutorado, tinham. Eu, aliás, senti essa diferença quando do meu mestrado para o meu doutorado, que foi exatamente a transição do portal da CAPES. Né? Olha O só. meu mestrado eu fiz morando dentro da biblioteca da USP e indo em sebos, né? E naquela época eu tinha até uma outra função que era ser cicerone para alguns colegas aqui de Ponta Grossa que estavam em outras faculdades. Teve um ou dois que foram para São Paulo e daí eu mostrava onde que estavam os sebos de livros Uau. antigos ali no entorno da biblioteca da USP. Então, basicamente, era aquela história de você ser rato de biblioteca, você subir lá, você saber onde é que está a localização, saber as obras e daí por diante. E quando foi o doutorado, que entrou a possibilidade de você ter acesso, por exemplo, ao portal da CAPES, né? Nossa, eu pude trabalhar com muito mais facilidade, assim, em muito menos tempo essa parte da coleta do conhecimento, né? Isso muda também a nossa figura do orientador, que era aquela pessoa que praticamente te dava uma aula sobre o assunto e dizia para você o que você tinha que fazer, Ah, como se né? fosse o detentor daquele conhecimento, quase que um gatekeeper, assim. Isso. E quando você está definindo um projeto Canva, você pode ir mais assim para a figura do mentor. Né? O mentor é que nem você falou do Paulo, é o cara que te dá dor de cabeça, ele te provoca uma reflexão, ele passa um insight para você, ele passa a ferramenta, né? Enquanto orientador, ele está mais preocupado em passar para você, olha, leia o autor X, Y e Z, o mentor ele está mais preocupado em passar a experiência profissional dele, né? E esse tipo de experiência profissional tem por objetivo não necessariamente focar a informação que você vai ter acesso, mas sim a entrega que você vai fazer, né? Então, hoje em dia, vocês podem ver que os cursos estão rumando, né, embora você tenha nos cursos da academia, mestrado e doutorado ainda a figura do orientador, por conta do tipo de produto que você entrega no final, que é uma dissertação, que é uma tese, mas quando você está falando de projetos mesmo, hoje em dia a gente está muito mais para um mentor do que para o orientador, né? Porque o mentor é aquele cara que vai provocar você a buscar o conhecimento, e o conhecimento está lá. Ele não, a única coisa que ele detém
que o mentor detém. Na verdade, hoje em dia, é isso para tudo. A única coisa que você, Fabrício, tem, ou eu, João, temos, que tenho, que os nossos colegas que estão nos assistindo aí com 22, 23, 20 e poucos anos não têm, é a caminhada. Sem dúvida. Então, porque todo o resto, acesso a conhecimento, acesso à informação, ferramentas, tudo isso eles não precisam mais ter da gente. Está disponível, né? Então, o que que é a figura do mentor? Ele compartilha uma experiência e esse compartilhamento dessa experiência possibilita que a pessoa faça o seu próprio caminho. Quer dizer, você não está mais criando clones acadêmicos, né? Você está criando parceiros de caminhada que chegaram um pouco depois que você no caminho, mas que também vão mais longe do que você nesse caminho, né? E você sabe, João, falar essa questão de mentoria, né? Agora pensando, refletindo, tem tantas pessoas que eu admiro e que busquei conselhos, né, durante toda a vida. O professor Vladimir Passo de Freitas, por exemplo, é uma referência muito forte para mim, sabe? E tantas vezes de realmente atender com todo o cuidado, quem conhece sabe, com todo o carinho, esse cuidado de mostrar os caminhos que às vezes a gente não está vendo, né? Ou evitar algumas jornadas que são mais arriscadas e assim por diante. Eu lembro, João, quando eu publiquei o livro do concurso público, já foram aí vários anos, eu queria muito publicar um livro sobre concursos, contando esses relatos de experiência, mas tinha muito medo, né? E aí, claro, quem que eu fui procurar? O professor Vladimir. E eu tenho esse e-mail até hoje guardado, sabe? Eu mandei um e-mail para ele contando que tinha muita dúvida. E daí ele escreveu assim: Fabrício, às vezes o excesso de autocrítica é muito mais prejudicial do que não ter autocrítica nenhuma. E esse tipo de sabedoria de uma pessoa que, vamos dizer assim, agora fazendo uma metáfora, tem uma visão de águia, né? Uma pessoa que vê muito mais longe, tem uma percepção muito mais acurada que a gente, é um alento também, você poder contar com essa sabedoria de vida, né? E acho que isso tem tudo a ver com a mentoria, né, João? Claro, se a gente fosse, por exemplo, se nós atuássemos como mentores do Paulo, que está aqui conosco, a gente ia aprender horrores com ele, né? Claro, nós vimos entregar aquilo que está conosco, que é a caminhada, né? Mas muito nós aprendemos. E a mentoria sempre vai ser uma troca horizontal, não hierarquizada, como você falou, e evita para sempre isso que você também mencionou dos clones acadêmicos, né? Que eu diria aquele teletubismo, né? De novo, de novo, de novo, se repete, se replica, sem um senso crítico e sem essa vibração que as novas gerações têm para entregar, com crítica, com perguntas que nunca foram feitas, né? Ah, Muito com legal. certeza, porque, veja, ao invés de você dizer para o aluno, olha, você faça isso, você faça aquilo, né? Pelo menos o que, por exemplo, a gente tem trabalhado com isso, né? Até mesmo no nosso escritório júnior, né? Primeiro, você compartilhar os sucessos e os fracassos. Teve um caso no passado que o escritório júnior queria pegar um determinado processo, e eu falei, gente, não vamos assumir esse tipo de tarefa. Eu voto a favor, daí eu contei o que aconteceu, falei, olha, nesse caso, existe essa plataforma aqui a gente não tem treinamento, então isso aqui seria o caso de você pegar um colega contador, mas não assuma esse tipo de coisa. Quer dizer, você vai, por exemplo, o cara está dizendo para não assumir, mas eu passei por ali. Né? Eu sei que ali é Perfeito. melhor ter um parceiro do que você trabalhar sozinho. Né? Outra coisa, você conciliar valores, né? Tipo, olha, isso aqui, ó, isso aqui já é abusivo, né? Vamos trabalhar sobre essa perspectiva aqui no teu relacionamento, né? Tipo, porque muitas vezes quem começa a trabalhar, tal, se conciliar os valores do relacionamento aqui, o cliente ele precisa disso aqui e você tem que ter um determinado distanciamento em relação a tudo que ele, porque o cliente vai querer que você resolva tudo, né? E você tem que deixar bem claro qual que é o seu escopo, porque se você tentar resolver tudo, vai ter coisas que você vai resolver sem a mesma qualidade que um outro poderia resolver que tem melhor formação. Então, saiba dizer não para o teu cliente, né? Dizer, ó, aqui é o meu escopo, né? Ah, Fora daqui, né? e tem uma coisa muito legal dessa horizontalidade, João, que é também
a pessoa que, vamos dizer assim, está figurando ali na mentoria, ela também aprender e perceber que talvez esteja seguindo um caminho muito tradicional. É muito comum, né? Ali no Mind the Gap, eu aprendi muito com o Rafael Moreira e com o Hudson Rosa. Nós estamos canvando um projeto muito legal. E aí eu estava muito tradicional, assim, né? Olha, aqui não. E de repente, com todo o cuidado, eles foram me mostrando que dava, né? Então, também, a gente mostra os caminhos, mostra alguns riscos, mas às vezes, muitas vezes a gente aprende muito também, né, João? Aprende Isso é uma demais. coisa que você faz, né, Fabrício, que é disponibilizar, por exemplo, você sempre fala das pessoas e tal, isso é uma coisa que também é uma mudança do orientador para o mentor, né, que é Isso, você pôr as pessoas em contato, disponibilizar as redes de contato, né, você exatamente. dizer, olha, tem aquela pessoa que faz aquilo, tem aquela pessoa, não é fazer pelo teu orientado, né? É você dar a Isso. oportunidade dele conhecer as pessoas, né? Essa disponibilidade também que você tem, tudo isso é questão de uma mudança de paradigma, né? Onde a gente Bom, sai do orientador tradicional para o mentor. E o que você falou também é uma figura que a gente chama de mentor reverso, porque a gente está numa geração onde a gente tem muito que aprender, né? Eu, perfeito. por exemplo, tenho mentores reversos, né? Tipo, eu aprendo muito com os meus mestrandos e o pessoal da IC, né? Tipo, inclusive, quando você tem essa oportunidade, você também está se qualificando, né? Isso que você falou de não ter mais aquele processo tão hierarquizado, tão de Isso. cima para baixo, né? Porque mesmo às vezes quem tem 10, 15 anos a menos de idade que você pode não ter a tua experiência, mas tem um conhecimento já de ser um nativo digital, de conhecer uma ferramenta, de não ter medo de tentar, que muitas vezes vai ser importante para nós, né? Olha, eu vou te dar um exemplo com pessoas que estão conosco aqui, João. Eu vi que a Sandra Negri está aqui conosco, né? A professora Sandra Negri, lá da UFMT Campus Araguaia. Obrigado por estar conosco, Sandra. E assim como a Melina, que nós já fizemos o convite ao vivo, Sandra, você está mais que convidada para conversar conosco sobre Visual Law e Design Thinking, né? A Sandra está liderando um movimento bonito lá no UFMT, em conjunto com o pessoal de São Paulo, da FGV, e tem muito para contar para nós. E olha só, assim como a Ferreira falou, collab em alta, é exatamente isso. Basicamente, o que está acontecendo agora? O Neto está aqui conosco, né? O Neto participa junto comigo e com a Sandra, e também com a Laís, de um projeto que é uma chamada de artigo, João, de uma revista lá do Tocantins, chamada Humanidade e Inovação. E aí o que acontece? A Sandra, eu e você integramos uma geração, o Neto, a Laís e outra. E eu vejo muita riqueza no Agir em Grupo na intergeracional, assim como você também sabe pela experiência que essa riqueza é incrível. E aí, quando a Sandra e eu temos uma ideia, poxa, vemos uma dificuldade de comunicação com tal pessoa, vem lá o Neto, a Laísa com a solução pronta para a gente, com o aplicativo, assim como o Paulo fez, e dá a solução rapidamente. Quer dizer, é uma troca o tempo todo, né? Todo mundo sai melhor, e por que não dizer, né, João? A partir da horizontalidade, do respeito mútuo, do aprendizado mútuo, todo mundo se diverte. Né? A experiência com o projeto é uma experiência extremamente divertida, mesmo que o projeto seja abandonado. Né? O Rafael, o Lucas e eu, o Hudson e eu vimos um projeto canvado, muitas dificuldades naquele momento, nós optamos por quê? Dá um tempo, vamos respirar, vamos ver o que vai acontecer, vamos criar novas habilidades para voltarmos a esse projeto, né? Realmente. Então, aí, ficou o convite para a Sandra, viu, João? Visual Law, Design Thinking é com a Sandra. A Larissa entrou também, olha só. Tá o nosso povo aqui, João. A Larissa também. Posso fazer. Larissa, eu vou fazer propaganda na nossa live, se me permite, João. Claro. A Larissa ontem topou, João, aquele nosso convite para falar sobre transformação de conflitos. Né? E para quem não conhece a Larissa, é aquela pessoa que não leva não para casa. Né? Ela tem grandes projetos, ela tem uma vivência linda com o Poder Judiciário, mas não com julgamento duro de processos, com a criação de soluções. Né? Então, a Larissa já tem vários anos aí com experiência de solução, a gente chamava antigamente de solução pacífica de conflitos, depois solução alternativa, e hoje é a grande solução para conflitos dentro e fora do Poder Judiciário. Né? Desde justiça restaurativa, desde transformação de conflitos. Então, a provocação que a gente faz aqui, João, é para a live da semana que vem no mesmo horário, né, às 11 da manhã de quarta,
A Larissa conversará conosco sobre transformação de conflitos. E a provocação é a seguinte: transforme seu conflito em oportunidade. Veja que provocação linda por alguém que vivencia isso na prática, né, João? Cara, isso é uma grande inovação, né? A gente fica pensando na ideia de que inovação tem a ver com tecnologia, mas na verdade toda inovação está dentro da nossa cabeça, dentro do nosso conhecimento, a maneira como você se posta, a maneira como você se relaciona, as técnicas do interrelacionamento, né? Trazem uma possibilidade de você gerar valor para a sociedade, né? Que é muito mais rica do que simplesmente a adoção, às vezes, de uma ferramenta, né? Então, você trabalhar com isso, né? E o nosso pessoal está aí, realmente. A gente tem a Melina, que pode trabalhar, na sequência já está mais que convidada para a live da informática jurídica, né? Tem a Daiane, que também está aqui, que está trabalhando conosco sobre direito digital, direitos da personalidade. Temos a própria professora Sandra, que é uma colega já do nosso tempo do EPG e que está voando baixo na área do Visual Law e do Design Thinking, né? Então, isso tem a ver até mesmo com a proposta de a gente trabalhar em grupo, né? Então, a gente vai continuar com as nossas jornadas, semana que vem com a Larissa, depois nós vamos ter, né, a possibilidade, a Maria Luísa, também, que trabalha muito com a questão do direito digital, né? Então, a gente vai ter todo um pessoal aí que vai trazer para a gente, a Daiane, a Maria Luísa, a Melina, a Larissa, a Sandra. Também tem da inteligência artificial o Lucas Lima Verde, né, que vai trabalhar conosco também com essa questão. Então, fica o convite aí para as nossas próximas lives, sempre, né, na quarta-feira, 11 horas da manhã, ou no perfil do Fabrício, ou no meu perfil, ou da ESMAF, só que de qualquer maneira a gente vai estar divulgando isso em rede, né, para nós continuarmos aí com as nossas jornadas de inovação e trazendo agora perspectivas dos nossos amigos, né, que estão trabalhando com a gente dentro desse grande projeto. De novo, né, João, atuação em conjunto, né, faz total a diferença. E olha só, João, a Ferilene pediu para que eu comentasse aqui sobre a participação no primeiro simpósio sobre Visual Law. E eu vou dar só um spoiler, tá? A chamada, João, é muito provocativa, né? Visual Law, manual do usuário. Né? Porque basicamente o que nós estamos vendo é que tem muita gente falando teoricamente sobre Visual Law, mas a ferro e fogo, na prática, a gente precisa saber como lidar com isso, né? No dia a dia, no microcosmo individual de cada pessoa. Não é todo mundo que consegue contratar uma pessoa com expertise em design para fazer, enfim. Então, Fernando, a grande provocação é essa mesmo. Visual Law, manual do usuário. Como que nós, pessoas comuns, pessoas normais, podemos nos apropriar de tudo que está sendo falado e entregarmos isso no nosso dia a dia, né? Então, não é uma palestra, é um bate-papo, né? É um relato de experiência, né? E a partir desse relato a gente vai provocar a moçada para se habilitar nessa ferramenta. Né? Olha, o Ítalo falando ótima live, professores, muito produtivo, obrigado. E aí é muito legal porque, além de ser uma pessoa com extrema expertise, o Ítalo, ex-reitor do EPG, professor de engenharia, nosso grande amigo, né, João? Além de tudo, também é meu sogro, então fico muito feliz e emocionado com o teu depoimento, Ítalo. Obrigado. Obrigado, chefe. E é isso, né, João? Valeu, Ítalo. Opa, por hoje é isso, gente. Fica o grande convite aí, porque vem gente muito boa aí, aonde agora, Fabrício e eu, vamos ter o privilégio de, depois de ter falado, poder ouvir e poder aprender com uma equipe 10 que vem aí nas próximas semanas. Não percam as nossas lives. João, mais uma vez, obrigado. Pessoal, o Pironte está aqui conosco, obrigado. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Marisete. Obrigado, Fê. Abraço. Paulo, até. João, mais Valeu, uma vez. pessoal. Um grande abraço a todos. Até, pessoal. Tchauzão. Até, tchau.